Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E hoje a gente vai falar dos erros comuns que os técnicos cometem na hora de fazer a carga de gás. Certo? No passado, os gases eram bem mais simples de você trabalhar. Quando eu comecei, tinha basicamente dois tipos de gases, R12 e R22. Hoje tem um montão, né, uma infinidade de gases, e junto com eles os problemas que essa infinidade de gases trazem. Então hoje vamos falar então dos erros mais comuns que os técnicos cometem, que você cometia, mas a partir de hoje não vai cometer mais, porque você vai saber o que tem que fazer. Beleza? Bora lá? O primeiro erro muito comum que alguns técnicos cometem é o erro do diagnóstico de carga de gás. Certo? Existem alguns defeitos que parecem muito com falta de gás. Por exemplo, falta de compressão. O compressor ele não tem potência, né, para comprimir o fluido refrigerante e parece demais com falta de gás. Certo? E aí a gente tem vídeos, tem aulas, inclusive no nosso curso de refrigeração, como você determinar se é falta de compressão ou não. Outro defeito que pode simular, né, parecer muito com a falta de gás é obstrução, tá bom? Obstrução no filtro, obstrução no capilar, parece muito com falta de gás. Então, antes de você cravar, tenha certeza que é isso. Por exemplo, digamos que você dá um diagnóstico de falta de gás e o problema é uma obstrução no capilar. Então vai ser um pouco complicado você convencer o seu cliente, depois dele ter aprovado, você fazer uma carga de gás na geladeira e na hora você vai dizer que tem outra coisa, o capilar está entupido e tal, e você vai precisar corrigir o orçamento e aí vai ficar meio esquisito. Então é legal que você tome bastante cuidado antes de dar o diagnóstico, ter certeza do que se trata para não se precipitar. Uma forma muito boa de você ver isso é cortar o capilar ali mais ou menos 2 dedos ali adiante do filtro, porque ali você já vai ver se realmente tem gás ou não, certo? Pois se tiver uma obstrução no capilar, vai sair bastante gás ali da região do filtro. Então você já vai descobrir que é uma obstrução e vai poder fazer o diagnóstico correto. Beleza? Bom, vamos para o próximo? Bom, o próximo que a gente vai falar é o filtro secante. Todas as vezes que você abrir o sistema, certo? Inclusive para fazer a carga de gás. Então, aí, seja troca de compressor, seja caça ao vazamento, você abriu para caçar um vazamento, etc. Daqui a pouco a gente vai falar de caça a vazamento também. Qualquer coisa que você abriu o sistema, que você precisou tirar o gás e você vai fazer uma nova carga, o correto é que você faça a troca do filtro, tá bom? Ah, mas o filtro tá bom. Não, troca o filtro para se garantir, certo? O filtro ele tem uma capacidade muito limitada de reter a umidade, certo? Então, troca o filtro, certo? Sempre. E a outra coisa que está correlacionada, né, com evitar a umidade, também, antes de fazer a carga de gás, faz o vácuo, correto? Fazendo isso daí também, é muito provável que você não vai ter problema com umidade, certo? E é um dos problemas que a carga de gás ela acarreta, certo? Então, sempre vácuo e sempre troca o filtro, beleza? Fazendo isso, pelo menos os problemas com umidade já vão reduzir demais, certo? Bora em frente. Uma coisa que o pessoal não leva em conta, e não é exatamente um erro, mas é um capricho, tá bom? É o tipo de gás que você usa. O tipo de gás não. Melhor falando, a marca do gás que você usa. Tem gente que usa marca duvidosa, às vezes para economizar 20, 30 reais. Eu sei que a vida não tá fácil para ninguém e é melhor ter 20, 30 reais a mais no bolso do que fora dele. Mas tem uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum de economizar é com a qualidade do gás, tá certo? Então usa gás de qualidade, fluido refrigerante. Tem pessoas que enchem o saco. Não é gás, é fluido refrigerante. É que eu gosto de falar de uma forma que todo mundo entenda, tá bom? Então, fluido refrigerante de qualidade. Procura, tá certo? Você sabe quais são as melhores marcas. Não economiza nessa parte, tá bom?
Eu já tive problemas com fluido refrigerante de qualidade, nesse caso não é nem duvidosa, porque eu tive certeza que ele não era bom mesmo, porque não funcionou, tá bom? Aí eu coloquei um fluido bom, resolveu o problema. Então, capricha, gasta um pouquinho mais, mas compra um fluido refrigerante de qualidade. Certa coisa que eu não faço de jeito nenhum e aconselho que você não faça é trocar desnecessariamente o tipo de gás que a geladeira usa, certo? Tem técnico que não gosta, não se adaptou com R600, por exemplo, e aí ele orienta o cliente a colocar um compressor R134, e aí ele vai lá, troca o gás, e a geladeira ela não funciona direito. De fato, tem muitos fatores, tá bom? Tem muitos fatores mesmo que desfavorecem esse tipo de procedimento. Sempre que eu falo isso, aparece um monte de gente nos comentários dizendo: olha, eu troco e não tenho problema. Na realidade, tem sim, tá bom? É ruim, nunca faça isso. Trocar o tipo de gás, né, desnecessariamente. Por que eu falo dessa forma? Desnecessariamente. Porque existem alguns casos em que você é obrigado, praticamente. Por exemplo, uma geladeira cujo compressor era R12. E aí o compressor pifou, você não vai encontrar mais compressor para R12. Você vai ser obrigado a colocar um compressor R134, é a troca lógica. Então, nesse caso, você é obrigado. E nesse caso, o R134 ele vai se adequar bem, certo? Sem muitas modificações. O principal que você vai ter que fazer é a limpeza do sistema para retirar todo o óleo. E aí, troca de filtro, que eu já falei, você vai ter que fazer de qualquer forma. Vácuo, etc. Tá bom? Então, nesses casos, ok. Agora, você tendo, por exemplo, um compressor R600 para colocar em uma geladeira com R600 e você coloca R134, você está arrumando sarna para se coçar, certo? Interromper esse vídeo só um pouquinho, a gente já volta com a continuidade dele para falar do curso de refrigeração, máquina de lavar, controlador digital aqui do portal. Tá bom? Você que gosta do nosso jeito, do nosso conteúdo, tenho certeza que você vai amar o nosso curso. É para quem não sabe nada, pode vir que a gente começa do zero absoluto, vai evoluindo até que o nosso aluno se torna um técnico altamente qualificado. E é também para aquele que já está no ramo, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, de se atualizar. Inclusive, tecnologia inverter faz parte do nosso curso, certo? Então o valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Tá esperando o quê? Vem pro portal, tá bom? Forte abraço, continua com o vídeo aí. Vamos ver qual é a próxima dica. O próximo erro que o pessoal comete é ainda não fazer carga de gás por peso. E eu entendo, eu mesmo fui muito resistente, certo? Demorei muito mesmo para começar, para largar de fazer carga por pressão e começar a fazer por peso. Não tem por que você continuar fazendo carga por pressão. Todas as geladeiras, principalmente as geladeiras mais novas, e mais novas que eu estou falando, é de mais de 10 anos para cá, todas elas vêm com a etiqueta, e na etiqueta consta a quantidade de gás, o tipo de gás, tudo direitinho. É você comprar uma balancinha que custa 20, 30 reais, uma balança daquela de cozinha, comprar ali uma válvula dosadora, né, aquele contrapeso, e começar a fazer carga por peso. É só vantagem, tá bom? Porque a gente vai até falar dos problemas que você colocar gás de mais ou gás de menos causa. Daqui a pouco a gente fala a respeito. Mas, cara, você vai fazer a carga de gás na quantidade correta. Você vai economizar gás, sim, porque normalmente quem faz carga por pressão, normalmente coloca gás demais, gás em excesso, é muito comum, e aí tem que soltar o gás. E aí vai perdendo, jogando dinheiro fora, certo? Então, questão financeira, questão ambiental, a gente não pode estar jogando. Principalmente as geladeiras com R600, elas são muito enjoadas com a carga. Tem que ser uma carga muito precisa, senão ela vai ter dificuldades. Então, carga de gás hoje, a não ser que você não tenha nenhuma referência, a não ser que você esteja trabalhando com uma geladeira tipo industrial,
que ela não tem lá a quantidade de gás, um balcão refrigerado que na maioria você não sabe, você é obrigado a fazer por pressão. Eu entendo, e é legal você dominar a técnica de fazer carga por pressão, mas se você tem as informações sobre o peso, né, a massa do gás, não tem erro, certo? Outra vantagem que tem fazer por peso é o seguinte: a pressão do gás ela pode variar de acordo com a temperatura, certo? No dia mais quente, quem faz carga por pressão, ele erra, porque vai acusar uma pressão mais alta, quando na realidade está com insuficiência de gás. Num dia mais frio é o contrário, você põe aquela pressão que você está acostumado, só que você colocou em excesso, porque o dia está mais frio e o gás expande menos. É só vantagens você fazer carga por peso. Carga por pressão é só quando você não tem nenhuma informação, certo? Normalmente, na área comercial, você é obrigado a fazer por pressão. Beleza? Cara, essa dica aí é fantástica. Vai lá. Dica que é praticamente continuação da última é a questão da insuficiência ou excesso de gás. Então, normalmente, você fazendo o gás, a carga por peso, você não vai ter esse problema. Mas tem técnico que acha, não, vou colocar um pouco mais de gás. E aí o que acontece? Quando você coloca um pouco mais de gás, cai o rendimento da geladeira, ela perde a eficiência e, além disso, pode dar o retorno de líquido. Retorno de líquido é quando você percebe que tem retorno de líquido, quando o tubo de sucção ali próximo do motor ele começa a congelar, tá bom? E tem técnico que não liga, ele acha até legal deixar o retorno de líquido, mas primeiro, sua cliente vai ficar muito chateada porque vai fazer uma molhadeira na cozinha dela. Segundo, vai diminuir a eficiência, tá certo? Da geladeira, ela vai gelar menos. Inclusive as geladeiras com placa fria, elas costumam nem desligar. Certo? Sabe aquela liga e desliga normal que faz por termostato? Costuma nem desligar quando dá retorno de líquido. E outra coisa, você corre o sério risco de estragar o seu compressor, tá bom? Chama calço hidráulico. Entrar líquido ali na câmara de compressão e estragar o seu compressor. Então, não põe excesso. E a insuficiência também é ruim. A insuficiência vai cair o rendimento da mesma forma, certo? Sua geladeira vai trabalhar mais tempo do que o necessário. Então, nem mais, nem menos a quantidade correta determinada aí pelo fabricante do seu equipamento. Por fim, a sétima e última dica de hoje, mas antes, deixa eu falar dos parceiros aqui do canal. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, como a Lumax Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito, muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. E o que não dizer do Facilita Técnico, aquele que é, na minha opinião, o melhor aplicativo para celular para o técnico de refrigeração, máquina de lavar e ar-condicionado. Ele possui o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas, código de erros, manuais técnicos, informações sobre compressores, régua de gases, cálculo de sensores. É muita coisa, tá? Faz o seguinte, baixa... Tem para Android, tem para iOS, usa gratuitamente por 30 dias. Se você gostar, você paga uma pequena anuidade que pode ficar ainda menor se você usar o nosso cupom PORTAL15. Do jeito que está escrito aqui, tudo junto, maiúsculo, tem 15%. Então algo que já era muito barato fica mais barato ainda. Então não complica e usa o Facilita. E finalmente, porém não menos importante, a Elite. Elite é uma marca de ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício. Elite é uma marca da Samatec. Entra no site da Samatec, vai lá na aba de ferramentas, vai com tempo, porque é muita coisa e você vai encontrar aquela ferramenta que você nem sabia que existia, mas que está fazendo muita falta na sua maleta. Beleza? Bom, agora vamos para a sétima dica de verdade. Bom, e a última não é exatamente um erro, mas é uma dica, tá legal? Aconteceu comigo, já deve ter acontecido com alguns de vocês que estão assistindo. Hoje mesmo eu conversava com um aluno meu aqui do curso,
que ele me perguntava, professor, quanto tempo tal geladeira leva para gelar? Porque a cliente estava em cima dele. Então a dica é o seguinte, você acabou de fazer qualquer serviço, já deixa o cliente avisado que vai demorar pelo menos 24 horas para a geladeira atingir a capacidade de trabalho normal, certo? Porque já aconteceu muito comigo, eu saio do cliente, estou indo para o próximo cliente, eu estou voltando para casa, para minha oficina, e o cliente já está ligando, certo? Poucos minutos depois de eu ter saído que a geladeira não está gelando, certo? Então já explica antes, 24 horas no mínimo, para ela atingir a capacidade normal de trabalho. Faz isso daí, vai quebrar um galho, vai tirar muita dor de cabeça do seu caminho, certo? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero de alguma forma ter ajudado. Se ajudei, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, faz algum tipo de comentário, algum assunto que você gostaria de ver tratado por esse que vos fala. Beleza? Até a próxima, tchau!